Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Eu tenho certeza que será mais um episódio incrível, porque eu estou recebendo aqui hoje o Rubem Ariano. Ele é fundador e conselheiro do Instituto Horas da Vida e fundador e CEO da empresa Filó Saúde. Ele veio do mercado financeiro, onde ele trabalhou durante muitos anos e, em algum momento, ele deixou esse mercado financeiro para criar o Instituto Horas da Vida. Ele vai contar um pouco dessa história para a gente, ele vai compartilhar um pouco sobre esse projeto maravilhoso que é o Instituto Horas da Vida, e ele vai contar um pouco para a gente da carreira dele, de como é empreender aqui no Brasil, né? Por onde passou a criação do Instituto, por onde passou a criação da Filó Saúde. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa com muito insight, com muitas dicas legais e, acima de tudo, com muita história boa para nós. Querido Rubem, super obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Imagina. Uma honra te receber no Experiências Extraordinárias. Imagina. Eu queria que você se apresentasse para nós, por favor. Obrigado, um prazer. Imagina, Rod. Obrigado pela introdução querida. Cara, eu sou o Rubem Ariano, do interior de São Paulo, vim de Lins. As duas famílias, tanto do lado do meu pai e da minha mãe, são do interior. Já virei um paulistano, morei em Santos um tempo, me considero um pouquinho santista também. Santista também. Na transição do interior para São Paulo, morei lá dos 13 aos 17 e cheguei em São Paulo com 17 anos para tentar a vida na cidade grande. E aí, como você comentou, depois de fazer a faculdade, ou durante a faculdade, entrei no mercado financeiro, e onde fiquei 18 anos, né, na mesma empresa. Uma empresa que chamava Red Grifo, que era uma corretora, virou uma gestora de recursos. E depois da venda, eu fiquei um tempo e depois fui empreender e principalmente tentar fazer alguma coisa com impacto social. Devolver um pouco para a sociedade, né? Um pouco uma sensação de devolver, uma gratidão mesmo, sem querer ser piegas, mas algo... uma vontade de devolver um pouco da história que eu tinha tido. Cheguei aqui devendo, literalmente, para começar a vida aqui em São Paulo. Então, com 17 anos, né? E aí, hoje, felizmente, já estou há mais de 10 anos na área da saúde, empreendendo nas duas empresas. Eu considero empresa, ainda que Horas da Vida seja um instituto, uma ONG, portanto. E na Filó Saúde, que nasceu a partir dele depois, que também é uma empresa de impacto social. Então, com todas as dificuldades, né, e os tombos que a gente tem que tomar no empreendedorismo, mas também com as alegrias, né? Então tem bastante história legal. Legal, muito contar. Legal. Para a gente começar, Rubem, eu sempre escutei que no mercado financeiro o ambiente é um ambiente extremamente competitivo, um ambiente extremamente ácido, né? Você ficou muitos anos nesse mercado, né? Como que foi a sua trajetória de entrar na empresa ainda na faculdade e sair alguns anos depois? Por que área você passou? O que você fez? Né? Por onde você navegou dentro dessa empresa, da Red Grifo? Claro. Bom, como a maioria das pessoas que entraram naquela época, eu entrei em 94 na Red Grifo, a maioria das pessoas elas entraram na área de corretagem. Era uma corretora, uma boa corretora, uma das corretoras importantes, mas muitas delas, e eu incluído, fomos migrando de áreas, e depois ela virou uma gestora de recursos, uma gestora que chegou a ser, né, até a maior gestora de recursos independente no Brasil, independente sem relação com bancos. Mas eu costumo dizer que eu fui mandado embora 2 vezes e jurado de morte uma. Né? Então, por quê? Na verdade claro que é uma brincadeira, mas eu tive que me reinventar como
eu comentei, comecei na área de corretagem, de mercados agrícolas, muito por conta da história de meu pai ter sido corretor de café, então tinha uma relação com esse mercado. E aí comecei na área de commodities agrícolas, fazendo principalmente operações no mercado internacional, né, bastante nas bolsas de Nova York. E aí depois de um tempo já tinha dado a minha conta ali, não tinha, inclusive já não estava mais desempenhando como eu gostaria de desempenhar naquela área, e tive a oportunidade de migrar para outras áreas, até que em um determinado momento, quando Luiz Stuberger, que virou o meu chefe, com quem eu fiquei os últimos 11 anos, ele estava tinha acabado de montar a área de fundos de investimento, de gestão de fundos. Ele pegou 4 pessoas inicialmente, um controller e 3 traders, 3 operadores, e eu era o trader responsável pelas operações no mercado, nos mercados internacionais. E lá fiquei com o Luiz até o final, e aí tem bastante dessa acidez que você comentou, né? Tem só um pouco dessa tônica que eu estou trazendo de transições e de dificuldades ali dentro, mostra, claro, que até um pouco de agressividade, né? Então tem essa característica de você ter que se adaptar a esse tipo de ambiente. Na verdade, você tem que ser... tem que gostar e tem que ser feito para aquilo em muitos aspectos, mas eu gosto de fazer uma ressalva sempre, que ainda que de fato, como qualquer empresa, né, Rod, assim, para ela ser uma empresa de ponta, é importante que as equipes sejam boas ou muito boas e muito comprometidas principalmente, etc., e que aguentem essas dificuldades e pressões. Mas eu faço sempre um destaque para a Redding Grifo nesse caso, que a gente sempre teve um ambiente diferente dos ambientes de outras empresas, do mesmo segmento. Isso é um mérito muito dos principais líderes à época, que cuidavam de um ambiente amigável. Não é à toa que muitos das pessoas com quem eu trabalhei são meus grandes amigos até hoje, incluindo, mas não limitado, os próprios diretores como o Luiz Stuberger e tudo mais. Então, isso é um mérito muito grande deles, um cuidado da empresa ter esse ambiente tão saudável. Ou seja, mesmo dentro do ambiente extremamente competitivo, tinha-se um ambiente saudável de convivência, né, pacífica ou de colegas, de equipe, né? Justo, de novo, competição entre colegas, competição da empresa com o mercado, então tem que performar, tem que ser competente, entregar, principalmente você não consegue ficar numa empresa, né, que tem esse destaque, como aconteceu, mas com um cuidado que eu julgo bastante diferente da grande maioria das empresas, não só no mercado financeiro, mas da grande maioria das empresas que eu conheço. Muito legal. Bom, depois desses anos, você sai para tirar um sabático. Me conta, primeiro, como foi essa decisão? Por que você tomou essa decisão de sair? Né? E o que você fez? Né? Quase 20 anos na mesma empresa, né? Naquela batalha do dia a dia. Né? Como foi essa decisão de sair? E como foram, né, esses meses sem ter essa rotina? Sim. Bom, primeiro, o que aconteceu foi que a gente teve uma venda, em 2 fases, né? Mas a gente teve uma venda para o banco Credit Suisse, e ainda fiquei 3 anos depois da venda, mas tinha, como a gente falou, depois de tanto tempo, né, uma sensação muito legal de dever cumprido ali. E foi muito difícil, porque além de um acordo de não competição que a gente tinha, por razão óbvia, né, foram principalmente as pessoas que o banco comprou,
tinha também na minha cabeça, como de todo mundo, de muita gente, a ideia de que a gente só sabia fazer aquilo da vida. Eu só tinha feito isso, comecei e só tinha trabalhado na mesma empresa, né? E nos últimos 11 anos na mesma área, inclusive. Então, ainda que tivesse uma sensação muito legal de dever cumprido, deu um medo do caramba. Né? Então, 2009 foi um ano em que eu conversei muito com o Luiz, meu chefe, novamente à época, né, em que ele me deixou muito à vontade para pensar em outras coisas para serem feitas lá dentro. Né? Então, foi um ano de muito sofrimento por essas razões. Gostava muito daquilo ali, muito. Né? Tinha sido uma história muito legal, então, ainda que eu quisesse fazer uma coisa diferente, dá um tanto de dó de você deixar minha família, né? Sem medo de novo, de parecer bobo, dizendo dessa forma. São meus amigos até hoje. Então foi difícil pra caramba. Mas, ao fim de 2009, era hora de fato, fazer o que eu queria. E duas coisas que eu queria muito eram trabalhar na economia real, fora do mercado financeiro. E 2, em algo que tivesse impacto social, né? Se possível. Alguns dos temas que a gente gostava muito como tese de investimento ali na equipe de gestão de fundos, hoje chama muito dentro do asset, né? A gestão de recursos, eram saúde, educação e tecnologia. Então, depois da minha saída, do baque, inclusive, de sair, né, e de como lidar com isso, primeiramente eu tirei um tempo para mim, para refletir, né, fui esfriar a cabeça, fiquei bastante tempo em 2010 viajando, fiquei um mês em Londres, um mês na Mongólia, tive experiências diferentes e muito me fizeram refletir bastante, inclusive, sobre os meus movimentos e as minhas intenções, né, o que eu gostaria de fazer. E aí, a partir de 2011, que eu comecei a pensar mais em onde atuar, em o que fazer, considerando principalmente esses 3 temas que a gente gostava muito. E eu, pessoalmente, sempre fui muito entusiasta. Eu, quando pequeno, tinha certeza que eu ia ser médico. Né? Certeza absoluta. Então, muito. Então, é ali que eu comecei a me dedicar. Então, foram anos muito, muito legais, de muita dificuldade, novamente, né? Mas uma experiência muito bacana. Legal. Aí você volta das viagens e tem a ideia de fundar o Horas da Vida. Podemos colocar dessa forma, porque ainda teve um ano de 2011, que foi um ano meio a meio, onde eu comecei a estudar bastante o que fazer. Foi um ano de, primeiramente... Para onde eu vou, né? O que eu faço. De aprofundamento. Né? E novamente, não era uma busca por uma possibilidade de investimento, mas eu costumo dizer, eu estava tentando descobrir o que eu gostaria de fazer nos próximos 18. Né? Eu tinha vivido 18 no mercado financeiro. O que eu quero fazer? Onde eu quero atuar? O que eu quero fazer nos próximos 18? Então, eu investi um tempo importante estudando mesmo, isso em 2011. Aí, em 2012, 18 de março de 2012, eu me associei com um médico que tinha uma startup, basicamente de agendamento de consultas. Falei, isso é uma tese interessante. Lembrando, 2012. Hoje é comum isso, né? Naquela época era absolutamente disruptivo, né? Perfeito. Você tem total ponto, é isso mesmo. Mas eu vi ali uma possibilidade, ainda que fosse uma startup, eu vi uma possibilidade de conectar pontas que tinham necessidades e por si só, e numa área que, em 2 áreas, em que eu era entusiasta, portanto, saúde e tecnologia, com uso de tecnologia para entregar saúde, falei, isso tem impacto para quem está buscando um profissional de saúde, muitas vezes não tem onde buscar, não tem acesso, e também para o próprio profissional de saúde, que muitas vezes precisa complementar a sua agenda, que precisa conseguir mais pacientes, e então você tem um impacto de 2 lados para começar, assim,
Aí depois tem uma série de derivadas que o próprio Horas da Vida e a Filó trazem com força maior, como diminuição da fila do SUS, né? Um auxílio ao sistema público de saúde, que felizmente, aí depois contando um pouco mais da história, a gente vem entregando muita coisa legal nesse sentido. A partir dessa startup, que a gente falou, putz, será que essa turma, os profissionais de saúde aqui dentro, será que essa turma não quer ajudar quem precisa e não pode pagar? E dar um pouquinho do tempo para atender essa população tão carente, né? Não só no Brasil, mesmo fora, mas inicialmente no Brasil. E aí a gente juntou um par de amigos, alguns padrinhos muito queridos logo de início, como o finado e querido Gilberto de Menstein, ajudou muito a gente. E aí pegamos umas horas de uns, horas de outros, aí pensamos na estrutura e assim nasceu Horas da Vida, ainda em 2012, como um braço da startup, né, para virar oficialmente uma ONG, um instituto, em 25 de setembro de 2013. Ou seja, um ano e pouco depois, ele virou realmente um instituto. Virou um instituto e agora, em setembro, faz 10 anos. 10 anos, que legal. E para deixar bem claro, óbvio, 10 anos de história, imagino que tenha passado muita água debaixo dessa ponte. Hoje, o que faz o Horas da Vida? Né? Qual é a missão do Horas da Vida? Você já comentou um pouquinho que nasceu lá atrás dessa conexão de, poxa, senhores médicos, né, pega aqui um tempinho seu e doa aqui para essas pessoas que precisam, né? Hoje, o que é o Horas da Vida? Claro. 10 anos depois, 10 né? anos depois, né? E como você falou, Rod, muita água passou, e a exemplo do que aconteceu comigo nos 18 anos no mercado financeiro, a gente também quebrou um par de vezes no Horas, mais outros tantos na Filó. Então, a gente pode passar um tempo aqui depois só falando de fé e resiliência, né, que são temas muito... mas hoje o Horas da Vida, ele... e isso foi desde sempre, né? Assim, duas condições para a gente criar Horas da Vida. Acordo meu com o meu sócio à época, que ele tivesse auditoria externa independente e que ele tivesse formas de se financiar. Amanhã ou depois nós não vamos estar aqui e Horas da Vida não pode morrer só porque o Rubem morreu. Né? Isso é uma certeza. Então, a gente, desde o início, se preocupou muito com isso. Então, Horas da Vida, ele continua conectando, isso foi desde o começo, e o que ele faz hoje, ele conecta diversas organizações sociais, diversas comunidades, com uma rede de voluntariado, do outro lado, doando consultas, doando exames, doando medicamentos, óculos. Então a gente faz mutirões em que também, por exemplo, as criancinhas já saem com os óculos. Então tem coisas muito bacanas, mas sempre buscando de forma triangular, no que a gente chama numa triangulação do bem, onde todo mundo ganha. Então, invariavelmente, uma instituição, uma empresa ajuda, né? Exato, ela contrata horas, ou também, mesmo a administração pública, mais e mais, por exemplo, as carretas que a gente está mandando para o interior, para o litoral agora, recentemente para as vítimas das enchentes. Das enchentes, sim. Que foi uma iniciativa, é um movimento da iniciativa privada, por exemplo, né, onde a gente ajuda a diminuir a fila do SUS onde a gente atua. Então as empresas contratam horas para atender um público específico que elas queiram. Elas têm bastante visibilidade, felizmente, depois de muito apanhar, o Horas da Vida tem bastante mídia, porque, felizmente, por conta de prêmios, envolvimento de pessoas bacanas, ele vem sendo mais e mais reconhecido, então a empresa tem a visibilidade justa e merecida, e deixa uma taxinha de administração para ele se manter. Né? Então, como a gente atua? Desenvolvendo projetos e programas contínuos para empresas que indicam, e a gente desenha 4 mãos
formas da gente impactar um público que elas queiram. Eu queria voltar num ponto que você comentou, e você tem uma visão que eu considero perfeita em relação a isso. Quando a gente fala de um projeto social, né, de um projeto filantrópico, existe no Brasil talvez em outros lugares também, um preconceito, né, que esse projeto não precisa de lucro, né? Hoje, aqui no Experiências Extraordinárias, que também tem um cunho social muito forte, né? Eu fui esse cara no começo, e hoje eu percebo que eu preciso de lucro, porque eu preciso de dinheiro para causar mais impacto, eu preciso de dinheiro para sustentar o projeto, né, e pagar as pessoas que aqui trabalham, né, para poder entregar esse conteúdo que a gente produz para as pessoas. Sim. E você tem uma visão muito interessante em relação a isso. Você podia compartilhar um pouco para a gente? Claro, um prazer, quero aproveitar, e até me desculpar, porque no começo eu já devia ter de cara te parabenizado. O que vocês fazem aqui é fantástico, vocês estão super de parabéns, né, todos vocês, e esse impacto que vocês estão causando, né, com experiências extraordinárias e tudo que as iniciativas que vocês apoiam por meio aqui do projeto, vou chamar dessa forma, uma empresa, são muito legais. Obrigado, vindo de você, é uma chancela de qualidade. Imagina. Mérito, parabéns. Obrigado. Tem que ter lucro. Então, tem como você bem colocou, um preconceito, né, e é uma visão que tem ainda mais ênfase no preconceito quando a gente considera países como o Brasil, né, vamos chamar de origem latina. E isso vem mudando mais e mais, mesmo aqui no Brasil, felizmente. Isso tem uma visão mais pragmática em países de origem anglo-saxã, né, e também outras culturas, como a cultura judaica e várias outras também culturas espalhadas pelo mundo inteiro, onde as pessoas se ajudam, sim. A gente não só precisa, como quer, doações, patrocínios diretos, né, com contrapartidas ou não. A gente tem uma série de doadores, pessoas físicas, anônimos, que são os mais valiosos para a gente. A gente valoriza muito o esforço de cada um nesse sentido. Mas as iniciativas, mesmo que sejam iniciativas como se diz, né, sem fins lucrativos, elas precisam ter receita e, se possível, lucro, que ela não tem fim econômico. Ou seja, esse lucro ele não vai ser distribuído porque não tem sócio, não tem dono. Mas ela precisa ter, primeiro, para se manter, e dois, para eventualmente expandir o seu impacto. Né? Então, ela não tem fim econômico, mas ela não só pode, como deve ter receita e lucro para deixar uma margem de segurança para se manter para os anos seguintes, anos, por exemplo, como a gente acabou de viver, de pandemia, onde, tristemente, muitas organizações super competentes deixaram de funcionar. Né? Então, essa cabeça, felizmente, vem mudando, tanto para empresas que são um instituto, que são associações como Horas da Vida, sem fins lucrativos, como se diz, quanto para empresas de impacto social como a Filó, que tem sim lucro, que tem sócios, etc., mas que tem muito impacto social. Que tem um propósito por trás muito forte, né? Justo. Né? Então, felizmente isso vem mudando, Rod. Isso aqui é uma coisa muito legal que a gente vem experimentando, e é até curioso que, felizmente, aí por conta da história, né, do Horas e tudo, e da visibilidade, muitas pessoas me procuram para compartilhar ideias, né, para pedir sugestões de iniciativas que eventualmente queiram montar, né, e invariavelmente eu sugiro, pense inicialmente em uma empresa de impacto social, e a partir dessa ideia, se não for dessa forma, se for para criar uma ONG, e eu que eu fiz, por exemplo,
né, o que nós fizemos, melhor dizendo, é que ela tem essa cabeça de empresa, né, de toda a parte de governança, toda a parte de geração de receita para manutenção dela. Então, inicialmente eu falo, pense numa empresa. Você pode criar uma empresa, mesmo que depois você reverta todo o seu lucro para ela própria, para ela crescer mais e impactar mais gente. E depois pense na criação de uma ONG. Porque aqui, ainda que a cultura venha mudando muito, ainda tem muito preconceito de paternalismo, né, de assistencial, e isso daqui você vai apanhar bastante mais com uma cabeça ainda voltada só para essa parte assistencial que muitas ONGs ainda têm. Ainda tem. Aí, Rubem, a Filó nasce desse, eu não sei se eu vou falar corretamente, desse amadurecimento do modelo do Horas da Vida. Vocês têm a ideia de ter a Filó, que é uma empresa, como você acabou de dizer, né, uma empresa com fins lucrativos, né, com sócios e tal. Sim. O que a Filó faz exatamente? Conta aí pra gente. O link com Horas da Vida, ele é absolutamente necessário, e você colocou bem, foi a gente, em um determinado momento, em que Horas, eu costumo dizer que ele tinha passado a arrebentação, e tinha começado, inclusive, a ganhar prêmios internacionais e tudo mais, a gente falou, bom, como é que a gente leva esse impacto para mais gente? E ainda ganha um bom dinheiro com isso. Né? A gente pegou o mesmo modelo, que novamente, né, eu costumo brincar que em 2012, quando a gente concebeu o Horas da Vida, mal tinha ingresso.com. Né? Então, era muito disruptivo para a época, né? Sim, mas absolutamente sem querer, eu faço ênfase nisso, né? Ele já nasceu com um desenho de marketplace, que hoje é um lugar comum. Na verdade, hoje só se fala em marketplace. Healthcare e ESG, impacto social, que são coisas que somos há 10 anos, felizmente, né? Então, ele já nasceu com esse desenho, como eu acabei de, aqui na minha lousa imaginária, desenhar esse fluxo. Então, em um determinado momento, em 2018, a gente falou, como é que a gente leva esse impacto para mais gente? E ainda tem um bom lucro com isso. Ganha um bom dinheiro com isso. Foi aí que a gente criou a Filó. A gente pegou o mesmo desenho do Horas da Vida, portanto, um desenho de marketplace, só que for profit, com fins lucrativos. No lugar de outras ONGs que a gente atende gratuitamente no Horas da Vida, entram empresas. Empresas, notadamente, principalmente as empresas que não têm plano de saúde para os seus funcionários, ainda que a Filó não seja um plano de saúde. Né, o que a gente chama de saúde complementar. Né, eu faço normalmente bastante ênfase nisso, né, que não somos um plano de saúde. A gente entra de forma complementar às pessoas, principalmente que têm uma dependência do SUS exclusivamente, que não tem plano de saúde. Né, e muitas vezes estão em filas de espera, e aí, nessa medida em que ambas empresas, o Horas e a Filó Saúde, ajudam a reduzir a fila do sistema público de saúde, né, então, notadamente, empresas como essas, ou para os seus próprios funcionários, para os familiares deles, ou para alguma comunidade que ela queira ajudar, ou para clientes e parceiros que elas distribuem no que a gente chama de modelo B2B2C. Sim, né? Então elas apresentam, elas oferecem mesmo de forma paga, elas pagando para essas pessoas o ingresso dentro do marketplace chamado Filó Saúde, que tem como descrição um modelo transacional, novamente pensemos em Amazon, Mercado Livre, né? Um modelo transacional onde as pessoas podem ter saúde com desconto, com facilidade, com tecnologia, e também algumas assinaturas, alguns combos de assinaturas em que, no estilo Amazon Prime, eu estou fazendo aqui alusão a um ícone que está... a gente... Todo mundo entende, né? Todo mundo entende, justo. Elas também, no estilo, elas podem ter assinaturas
de serviços ilimitados, como telemedicina ilimitada, 24 horas, 7 dias por semana, por exemplo. E para isso elas pagam um valor. Um valor por isso. E aí, novamente, né, como aquela ideia lá no início, a gente felizmente consegue dar acesso para os dois lados. Né? Então, a gente eventualmente diminui uma espera que uma pessoa que não tem plano de saúde e que precisa de um atendimento e está numa fila de espera no sistema público, ela pode encurtar isso daí por meio da Filó. E também, do outro lado, os nossos parceiros, os profissionais de saúde, os laboratórios, as empresas que eventualmente têm ociosidade de agenda, né, e que estão precisando compensar essa ociosidade ou capacidade instalada, elas têm uma fonte nova de receita. Né? E aí tem uma série de desdobramentos, como, por exemplo, né, empresas que têm sinistralidade e que precisam baixar a sinistralidade, né, a utilização exagerada. Porque a Filó, por exemplo, ela é uma plataforma de conexão, de acesso, né, e que tem também as Filós, o nosso concierge, e que ajuda nessa orientação, né, de como usar bem o recurso de saúde. Né, então, genial. Ela nasceu dessa ideia, o mesmo modelo, o mesmo desenho. E aí assim que ela vem atuando, também tomamos os tomos todos, como eu comentei, a gente vem apanhando bastante, mas o mercado mudou muito, né? E aí, novamente, usando a Amazon como exemplo, né? O ano passado, né, eu falei, bom, a compra da One Medical pela Amazon, que é um modelo muito parecido, com foco em atenção primária, muito do que a gente faz na Filó, é uma chancela, né? Falou, se a gente está louco, e claro que a gente está um pouco, porque qualquer empreendedor tem que ter um pouquinho, né? Ou muito de, além de resiliência, fé e etc., um tanto de loucura. Boa. Tem mais gente grande aí, ou tem gente grande... Ou seja, o caminho esse, né? Porque tem gente grande indo por aí também, né? Igual a mim, ou igual o que a gente vem fazendo. Então a gente ficou muito feliz no ano passado em ver isso daí e felizmente que legal. Vem caminhando bem. Rubem, falar um pouco de empreendedorismo. Primeiro, parabéns pelas duas empreitadas. Eu acho que tudo que tem conexão com propósito já nasce, né, com uma vantagem, né? Independente da questão financeira ou não, já nasce com uma vantagem porque tem um propósito de impactar vidas, né, de melhorar a saúde das pessoas, que eu acho que é um ponto fundamental. Mas empreender não é uma tarefa simples, vamos dizer assim. É possível, né, dá para ser feliz, dá para ganhar dinheiro, mas não é uma tarefa simples. Você comentou já aqui na nossa conversa dos tombos, né, que eu imagino que sejam os erros ou os aprendizados, melhor dizendo. O que você pode compartilhar para quem está assistindo a gente? Porque tem muita gente que assiste o Experiências Extraordinárias que está hoje no seu trabalho, que está ali pensando, né, puxa, né, o que eu faço, eu empreendo ou não? Tem muita gente que passou pelos layoffs, né, das companhias aí recentemente, está no mercado e está pensando em empreender. E nada melhor do que pegar alguém que está nessa jornada há 10 anos para trazer aí alguns insights. O que você pode compartilhar com a gente sobre as aventuras de empreender? Claro. Eu vou falar e vou fazer ênfase em algumas características super óbvias e são muito clichês, inclusive, como resiliência, como fé, como loucura que a gente acabou de falar. E a gente volta nisso com certeza. Mas acho que antes de mais nada, acho que eu venho aprendendo, como aprendi na primeira etapa da minha vida profissional, a ter muita humildade. Né? Então, o empreendedor, ele tem, por natureza, dentre outras coisas, ele tem que ser muito humilde, porque vai apanhar muito. Você vai ver que você não sabe nada. Né? A gente continua, os mais bem-sucedidos, eles só continuam assim, porque eles sabem que não sabem nada. Sabe? Então, a humildade
de verdade, você tem que ter, e se você não tiver e você decidir empreender, você vai aprender a ter na raça, né? Na raça, tomando bastante pancada. Né? Então, acho que isso são de características que às vezes são inatas e outras que a gente tem que desenvolver de novo na raça, na marra mesmo. Né? E aí, sem sombra de dúvida, a resiliência, porque você vai cair e levantar 1 milhão de vezes. E não vai parar de acontecer isso até o final da sua vida. Então, a resiliência, toda a parte de conhecimento atrelado ao que você está fazendo, tem que ser aprofundado, não pode ser superficial. Né? E, não menos importante, toda o planejamento que você quer fazer. Que vai dar errado no dia 1. No primeiro dia ele já vai dar errado. Eu tô rindo porque a gente tá fazendo a mesma coisa aqui no Experiências Extraordinárias. A gente tá empreendendo, é exatamente isso. Vamos por ali, o plano todo traçado, na hora que você... Tá valendo! Aí, blum, já dá tudo errado, né? Vai. Você tem que se adaptar. Vai. Né? Então, mas tem que planejar. Né? Então, assim, você tem que ter esse plano. Não pode ser no oba-oba, não pode ser... Então, e isso, para mim, foi um dos aprendizados mais difíceis. Né? Acho que um tanto da resiliência, eu tive já na experiência anterior, um tanto da loucura, enfim, várias outras características necessárias. Né? A paixão pelo que você faz, e aí, sem medo de ser, de novo, de parecer um bobo, puxando romantismo aqui para o tema, mas eu nunca fui o cara mais organizado e mais planejado. E empreender te ensina isso. Pelo bem, pelo mal. Pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi sempre pela dor. Ou está sendo sempre pela dor. E tudo certo. O importante, aí volto no início, é ter humildade de falar, putz, quebrei de novo. Quebrei de novo. Com a Filó, a gente já quebrou algumas vezes. Né? E puxa daqui, estica dali, ajusta a estrutura, pede ajuda, traz conselheiros, que hoje, felizmente, a gente tem conselheiros e investidores anjo muito atuantes. Então, você trazer pessoas para quem você possa chegar e dizer, falar assim, meu, fiz besteira de novo, ou não sei fazer isso, como é que eu faço? Que principalmente ou vão saber te contar, ou que também, com toda humildade, vão falar, putz, eu não sei. Mas vamos pensar junto, né? Vamos pensar junto, talvez eu saiba. Eu conheço alguém que sabe, né? Justo. Isso acontece bastante. Muito, né? muito. Então isso é muito importante, essa humildade. Você falou uma coisa aí que eu acho que é um ponto legal, para muitos difícil, talvez, que é pedir ajuda. Né? Lobo solitário... Né, super-homem ou Mulher Maravilha não funciona muito no empreendedorismo, né? Você tem que ter essa coletividade, você tem que, né, pedir ajuda para tua rede, pedir ajuda para outros empreendedores. Eu acho que tem que ir nesse caminho, né? Sem dúvida. Sem dúvida, isso é essencial, mandatório, obrigatório para você sobreviver e perseverar, e para você ser bem sucedido. Tá? Então, eu nunca tive problema com isso. Né? Eu tive, em muitos aspectos, eu fico fazendo alusão, mas é para poder colocar um contraponto ao que eu faço hoje. Né? Então, muitas vezes, na atividade que eu desenvolvia no mercado financeiro, eu era pago para ser frio, vamos chamar dessa forma, né? Você tem que ser gelado, você tem que ser... calculista, né? Ainda mais no mercado financeiro, né? Especialmente quando se está numa posição de operações, que era sempre, a maior parte do tempo foi o meu caso, né? Então, mas sempre conectando novamente com a história da humildade, de pedir ajuda, de levantar a mão, não sei fazer isso. Né? Como é que eu faço? E no caso e não deixou de ser o empreendedorismo que eu fiz dentro de uma própria empresa, né? E agora nessas empreitadas a mesma coisa. Então, de novo, empreender é uma jornada solitária
por definição, né? Por mais que você tenha sócios, por mais que você tenha cofundadores com você, quase sempre você vai se sentir solitário, dói demais, né, essa solidão, mas, putz, pedir ajuda sempre, né? Porque a gente... Rubem, nessa tua trajetória de empreendedorismo, né, de 10 anos empreendendo, tem alguma situação específica que você tenha passado, que você possa compartilhar com a gente? Alguma superação, alguma situação inusitada, do ponto de vista de business, que você possa compartilhar conosco? Imagino que tenha várias, né? Mas claro, tenta escolher uma das... Nossa, tem muitas, sim. Muitas experiências com várias emoções envolvidas em cada uma delas. Mas eu acho que vale citar uma muito legal. No início de tudo, ali no Horas da Vida, quando, logo no começo, a gente começou a atuar no Horas da Vida e a gente ia fazer o nosso primeiro mutirão de saúde. E aí era um mutirão que a gente faria no próximo final de semana, e chegou uma pré-triagem pro médico, o meu sócio, analisar. Falou, um pedido de consulta, uma suspeita de autismo, né, um menino que tinha uma suspeita de autismo, sofria bullying e tudo mais. E no final de semana seguinte a gente teria o primeiro mutirão do que virou Enxerga São Paulo, depois Enxerga Brasil, que era um mutirão de oftalmologia, que as criancinhas, em parcerias com empresas, também já saíam com os óculos e tudo. E aí ele até compartilhou comigo ali o questionamento. Pô, vamos, né, passar primeiro nesse mutirão, depois a gente caminha para um neuro infantil, para um psiquiatra, eventualmente. E foi uma passagem muito marcante, Rod, porque... esse menino, ele tinha 9 anos e tinha 9 graus de miopia. Ele não era autista. Então, eu me lembro a gente colocando essas crianças depois no final, né, um dos mutirões, normalmente a gente acorda muito cedo, vai até o local, a comunidade, mas no final a gente colocando as criancinhas no ônibus, esse menino, o Mikael, ele veio, me deu um abraço na cintura. Bicho, me arrepio, eu sempre me emociono quando eu conto, porque, putz, ali eu comecei a chorar. Sabe aquele abraço de filho na cintura? Eu comecei a chorar. Falei, putz, eu não sabia se ficava ali, se saía. Foi um momento marcante, assim, do empreendedorismo social, né? E aí caíram várias fichas. Putz, agora eu entendi o que eu estava fazendo. Quando lá na Mongólia, no meio da montanha, eu falei, eu quero fazer uma coisa que leve o impacto para quem precisa, sabe? Mesmo. Então esse cara, foi um que momento, história esse momento fabulosa. Esse momento é um momento... Eu não preciso muito para chorar, então uma história começa... Eu aqui estou fazendo Estou fazendo bastante força. Tá? Tamo junto, cara. É curioso isso, porque muitas pessoas falam, você foi do mercado financeiro, passional, emotivo, tudo desorganizado, e você foi do mercado financeiro, eu sou o oposto do que se imagina, né? Eu sou esse cara. Então, essa passagem do Mikael, ela me marcou muito. Eu imagino, porque eu posso imaginar naquele momento exatamente o que você comentou, né? Todas essas chaves fechando, né? Tipo, putz, tô no caminho certo, é isso que eu tenho que fazer, né? Por aí mesmo. E eu acho que, fazendo um paralelo aqui com experiências extraordinárias, que tem um impacto diferente, mas eu entendo o que você está dizendo, porque quando a gente vê aqui determinadas situações com os nossos jovens que entram aqui para trabalhar com a gente e tal, realmente enche o coração de alegria, né? A gente tem uma pessoa que entrou aqui, que quando entrou tinha uma vibe assim, mais triste, né? Mais quieta, mais calada. Aí outro dia eu estava olhando a foto dela no WhatsApp, a foto de perfil do WhatsApp, uma foto sorridente, uma foto, né, num lugar legal, iluminado, e aquilo me tocou porque eu falei, puxa, ela provavelmente mudou
a vibe, mudou a sintonia, né, que ela talvez estivesse quando ela chegou aqui, para uma sintonia de felicidade, de esperança, de, né, vamos, né, tô aprendendo, né, tendo acesso a coisas que eu não tenha. E ali, mais uma vez, é um pouco parecido com o que você falou, cai aquela ficha de você falar, cara, eu tô no caminho certo, é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer, eu preciso enfrentar mesmo essas dificuldades que estão vindo aqui, porque imagina esse menino hoje, 9 anos atrás, você imagina hoje, cara. Né? A diferença que você fez na vida dele é inimaginável. É inimaginável. Então, assim, cara, é um negócio que, primeiro, parabéns, né? Porque a gente precisa de mais pessoas assim, né? Que olhem para essas causas. Né? A gente, felizmente, já recebeu várias pessoas como você aqui no Experiências Extraordinárias, porque conecta muito com a gente. E eu sempre penso nisso. E daqui a 10 anos, né? Como é que vão estar essas pessoas, né? Quantas 1.600.000 pessoas vocês atenderam o ano passado? No ano passado. O ano passado a gente bateu a marca de 1.600.000 pessoas impactadas pelo Horas gratuitamente. Gente, 1.600.000 pessoas. É uma marca assim gigantesca, cara. É um negócio formidável, fabuloso. Brigadíssimo. Não é mérito do time valente. Eu imagino, claro, né? claro. Um time muito, muito valente, muito dedicado. E de toda essa rede do bem. Das, né? empresas, né? Dos médicos, de todo mundo, né? Dos conselheiros que se desdobram para ajudar, sabe? Da forma que podem. Então, o mérito é deles. Tá? Mas é muito legal. E ver esse impacto em período de pandemia, né? Se eu puder fazer um destaque aqui, interessante, na verdade, sobre as duas empresas, mas especialmente no caso do Horas, que muitas organizações sociais, né, organizações da sociedade civil, que se chama hoje em dia, né, elas infelizmente tiveram que fechar as portas durante a pandemia. Né? E foi justamente quando a gente se reinventou e por conta de uma série, novamente, do time valente, de apoiadores, etc., a gente conseguiu engajar e fazer uma entrega muito grande da forma que foi possível, usando tecnologia, conectando pessoas para doações. Né? Então, isso daí ajudando lares de idosos, ajudando as santas casas. O Horas foi condecorado, ganhou um prêmio pela ajuda com as santas casas, doando equipamentos e tudo mais. Então, justamente por conta de tudo isso e um modelo muito eficiente que a gente conseguiu, modelo de negócio mesmo. Eu costumo dizer que as duas empresas, né, elas não têm no limite, né, elas não têm um tijolo e não têm um médico. Né? Então, e não tem. Boa. É um modelo que se chama, né, de asset light no talo, né, no limite mesmo. Então, isso faz também, além da agilidade e tudo mais, com que o impacto na ponta seja muito grande. Então, fazendo uma analogia ao mercado financeiro, a taxa de retorno do Horas da Vida, por exemplo, ela para cada real investido, para cada real que a gente coloca para manter a estrutura, por meio de patrocínios, por meio de apoiadores, etc., a gente entrega 7, 8, 9 reais na ponta. Uau! Né? E eu estou falando só do que é quanti. Eu não estou considerando nada quali e nenhuma derivada disso, como diminuição da fila do sistema público de saúde, como diminuição de violência, essas pessoas que você conseguiu tirar, ajudar de alguma forma de um caminho errado. O impacto na vida da pessoa. O impacto. Deixou de sentir dor, deixou de um monte de coisa. Justo. Né? Então, essa taxa de retorno, ela é muito importante para a gente, porque ela denota muito essa eficiência mesmo na estrutura, e é por isso que ele vem prosperando, felizmente, né? Que você conseguir entregar, né? E tem muito mérito, muitas organizações que são muito eficientes, impactam muita gente, mas que invariavelmente, para cada real investido, porque as estruturas custam,
né? Tem menos impacto, né? Tem um impacto gigantesco, só que no econômico ela entrega uma fração, muitas vezes elas entregam uma fração do que é colocado e ela tem novamente vários desdobramentos do impacto gerado. E aí entra mais no intangível e cada uma com a sua característica. Mas no nosso caso, e aí isso replica também para a Filó, claro, né? O modelo leve faz com que a taxa de retorno ela seja muito alta. Né? É um multiplicador. Ao invés de uma fração, a gente entrega um multiplicador na ponta. Felizmente. E quanto mais leve, mais impacto, mais você consegue fazer, né? Mais ações você consegue fazer. Né? Estrutura leve, né? Uma estrutura ágil, ela é mais e mais fantástico. Essencial. Né? Rubem, eu ficaria aqui com você mais horas conversando. Tem muita coisa que a gente acabou não conseguindo falar. Já fica aqui meu convite para você voltar a hora que você quiser, a hora que você puder. Um prazer. Para a gente falar um pouco mais sobre a Filó, para a gente falar um pouco mais sobre o Horas. Mas eu queria encerrar te pedindo para contar um pouco como as pessoas podem ajudar o Horas. Né? Então o pessoal está assistindo aqui, né, viu que é uma instituição séria, que tem um propósito muito forte, pessoas competentes e sérias por trás. Como é que as pessoas podem ajudar? Primeiro, obrigado. Tem várias formas, né, e a gente costuma dizer que o nosso grande apoiador é justamente o que normalmente faz uma doação pequena. Então, tem as doações com as pessoas físicas que podem entrar no site do Horas, eventualmente por redes sociais também, e ajudar. Isso também muitas vezes deixa essas pessoas felizes. Então, essa é uma coisa que a gente gosta muito. Né? Outra coisa são as empresas que entendem a importância e a eficiência e patrocinam simplesmente e tem, claro, contrapartidas de visibilidade e tudo mais. E também procurando horas para organizar um mutirão, as ações, um projeto, um programa, né? A gente chama de programa algo de forma mais contínua, onde naquela triangulação da qual falamos, né, onde ela ajuda uma comunidade, uma ONG que ela queira, tem uma visibilidade, mídia espontânea, visibilidade justa e merecida, e deixa uma taxinha de administração do Horas para ele se manter. Né? Então, e os projetos são de toda sorte. A gente tem 3 verticais principais, que é a parte de atendimentos, tem a parte de educação em saúde, muito legal, e uma parte muito importante assistencial também. Né? E às vezes as empresas conseguem, a 4 mãos, a gente consegue desenhar programas e projetos que combinam até as 3 coisas ao mesmo tempo. Muito legal. Então, ou seja, não tem como não ajudar. Tem todo tipo de ajuda que você puder dar, você vai conseguir. E como é que a gente acha a Filó? Filó. Bom, primeiramente pelo site, filó com 2 Os, filoo.com.br. Esse é um ponto importante, é Filó, com 2 Os. Com 2 Os, claro. Eu acho que o canal mais apropriado é procurar o site. E entrar em contato, tem as formas de se conectar. O foco principal da Filó são empresas, né? Mas pessoas físicas que queiram entrar diretamente no site já conseguem se cadastrar, e é super intuitivo. Então, eu entrei no site, realmente é muito intuitivo. Eu entrei lá para ver, enfim, a gente sempre faz esse trabalho antes do nosso convidado chegar aqui para saber um pouco sobre o que a gente vai falar. Então, eu entrei, realmente o site é muito intuitivo. Rubem, mais uma vez, super obrigado por você ter vindo aqui. Um prazer, eu que agradeço e parabéns. Obrigado, para você também, cara, valeu. Obrigado. Uau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, compartilha. Senta o dedo no like aí, que é importantíssimo para nós. Compartilha o episódio com a tua família, com os teus amigos, com o pessoal do trabalho. A gente tem trazido pessoas, executivos como o Rubem aqui, para ajudar a gente a inspirar as pessoas por esse mundo afora. Ajuda a gente com essa missão. Fiquem bem e até o próximo episódio.